Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Como que estão? Espero que estejam bem, né? A família tudo jóia, tranquila. Nesse período de isolamento, de quarentena, né? Essa situação tão difícil que nós estamos vivendo aí no momento, tá bom? Muito bem. Eu tô gravando esse vídeo aqui para vocês, tá? Como uma devolutiva do roteiro de estudos dessa semana, dos exercícios que vocês deveriam fazer, tá bom? E espero que tenham realizado ele lá no caderno, tá? Os slides que eu mandei é a base, é o apoio para vocês poderem estar trabalhando essa matéria. Em outra oportunidade eu vou estar esclarecendo melhor aquela aula que a professora deu hoje lá, né? Que foi sobre a questão do modernismo, né? Da transição da Idade Média para a moderna, o que, que é, qual era esse conceito, qual era essa ideia de modernidade e quais as consequências que isso trouxe já dentro do período moderno, tá bom? Então fiquem tranquilos, ainda não gravei nenhuma aula, não tenho muita experiência, estou começando agora, tá? Na verdade, esses são os primeiros vídeos do sexto ano e com vocês, tá bom? Espero que dê tudo certo, né? Que a gente possa ter esse canal de comunicação, tá bom? Para a gente poder trabalhar essa devolutiva com vocês, ok? Então eu mandei para vocês duas questões, tá? Numa primeira questão vocês têm que montar uma tabela, tá bom? Nessa tabela vocês têm que colocar lá astecas, maias e incas. E do lado colocar as questões que eu fui elencando, tá? Localização, a principal cidade, o principal alimento, se eles realizavam sacrifícios humanos e se formaram um grande império, tá bom? Então vamos dar uma repassada nisso aí, tá? Nós estamos falando dos povos pré-colombianos que viviam na América antes da chegada de Cristóvão Colombo. Então nós estudamos astecas, maias, incas e no caso do Brasil os tupis, que vai ser a pergunta 2. Beleza? Então vamos lá, ó. Onde se localizava? Vou começar com os astecas, tá bom? Os astecas se localizavam onde hoje é o México, tá? Qual a sua principal cidade? Tenochtitlan, tá? Aquela que foi fundada lá pelos astecas ou mexicas, chegaram lá no lago, né? Viram a águia sobre um cacto devorando uma serpente, falei isso para vocês, tá bom? Então, Tenochtitlan. Se não sabe como escreve, pesquisa lá ou olha lá nos slides que está o nome dela. O principal alimento é o milho, certo? Que vai ser, de uma forma geral, para os povos da América. Sim, os astecas realizavam sacrifícios humanos para agradar os deuses e formaram, sim, um grande império, embora um império não unificado, tá? Já que os povos dominados tinham uma certa resistência em relação ao domínio asteca. Maias. Os maias se localizavam na planície do Yucatán, na América Central, que abrange diversos países, tá? Honduras, El Salvador, Guatemala, Nicarágua, um pedacinho do México, mas o centro, as principais cidades mais estavam na Guatemala. Nós não tínhamos uma cidade central, porque eles não tinham um governo central, eram cidades-estado. Cada uma era autônoma e independente. E dada essa circunstância, a gente não tem uma cidade principal. A cidade que se destacava era Chichén Itzá, tá? Procurem lá no slide que vocês vão ver como que se escreve. Era a cidade onde estava a pirâmide de Kukulcán, o templo do Caracol, do El Caracol, tá bom? E hoje é uma das 7 maravilhas do mundo moderno, tá? Então é Chichén Itzá. Não é a principal, mas é a que mais se destacava. Não era uma capital do povo maia, porque eles nunca tiveram essa ideia ou essa concepção aí, tá bom? Entre os alimentos consumidos pelos maias destacam-se o cacau e o milho, tá? Sim, realizavam sacrifícios humanos. Lembra do filme? Teve aluno que, nossa, ficou, né? Teve até um certo pavor diante do filme Apocalipto lá que a gente passou para vocês verem como que era a cultura maia em relação aos sacrifícios humanos. Então, realizavam sim. E os maias nunca formaram um grande império. Na verdade, quando os espanhóis chegaram, a civilização maia já estava decadente, tá? Já estava numa situação de decadência. Daí que foi fácil para os espanhóis conquistarem os maias. Em relação aos incas, localizavam-se na América Andina, aqui na América do Sul. O que é a América Andina? É a parte que compreende
a prevalência da Cordilheira dos Andes, tá? Então, nós temos diversos países, começando Colômbia, Equador, Peru, Bolívia, Chile, tá? E o centro do Império Inca estava no atual Peru, tá bom? É a cidade de Cusco, tá lá a principal cidade. É que eu tô olhando aqui pro computador. É Cusco, tá bom? Então era a capital andina. Destaca-se também Machu Picchu, mas mais como uma cidade conhecida hoje em dia, né, na atualidade. Porque no tempo dos Incas, como eu falei para vocês na aula, não sabe-se qual era a razão de ser dessa cidade, para que ela existia, qual era a função dela. Então essa parte aí nós não temos, tá? Então a principal cidade é a sede do Império Inca, que era a cidade de Cusco, que existe até hoje, está lá nos slides. Realizavam sacrifícios humanos? Também realizavam. Tá? O principal alimento é o milho. Lembra lá que eu falei que tinha até o deus do milho, né? Que era cheio de espigas. Então, os incas valorizavam muito a cultura do milho, tá? Mas também tinha batata, tomate, etc. E formaram um império, sim, formaram um império, e ao contrário do Azteca, esse império ele era bem mais unificado em torno do imperador, que era o Inca. Na verdade, era o imperador, o filho do sol, tá? E daí, quando os espanhóis conquistaram o Império Inca, esse nome acabou se estendendo para todos os que viviam naquela região. E acabaram sendo generalizados e chamados de Incas. A questão número 2 fala dos nossos indígenas brasileiros, sobretudo os tupis, e as heranças que deixaram para nós. Então, a primeira grande herança é a nossa língua portuguesa, tá? Que se mesclou com a língua africana e com a língua indígena, da qual nós temos diversos dialetos, né? E aí eu dei exemplos: Piracicaba, Tietê, tá? Nomes próprios como Jandira, Ubirajara, Cauã, tá? Cauê, são nomes indígenas de origem tupi. Nós temos o hábito do banho diário, tá bom? O banho diário é um hábito indígena, herdado por nós, né? Esteiras, cestos de palha, tá? Que mais? A arte plumária, tá? Redes. Então, são heranças do povo tupi que ficaram para nós, tá bom? E assim, pessoal, a gente responde as duas questões, tá? Para vocês, da devolutiva. E esperamos que na próxima semana vai ter outro roteiro, tá bom? E a gente vai continuar conversando, tá? Não esqueça, se for sair, ó, máscara na cara, tá bom? Vamos nos proteger contra o monstrinho que tá por aí. Beleza, pessoal? Até a próxima. Falou!